Na relação com o Estado, nós temos a relação entre o Estado e a população, a iniciativa privada, o povo. Dentro do direito administrativo, uma das formas é o contrato administrativo, que se diferencia do contrato com a administração. O contrato administrativo é regido pelo direito público, um exemplo é a concessão. O contrato com a administração é regido pelo direito privado, por exemplo, um contrato de locação de um bem, por exemplo, da União. Nos contratos administrativos há um tema bastante usual, recorrente, que são as formas de extinção do contrato administrativo. São elas: encampação, falecimento, falência, rescisão, anulação, caducidade e o advento do termo contratual. Essas formas, essas modalidades de extinção do contrato administrativo, eles podem ser lembrados, podem ser memorizados com o mnemônico EFRACA, com 2 Fs: E de encampação, F de falecimento, F de falência, R de rescisão, A de anulação, C de caducidade e A de advento do termo contratual. EFRACA. Nós estamos no canal Aprovação e a indagação de hoje é justamente o quê? Qual a diferença entre encampação e o quê? E caducidade. Aliás, qual a diferença de encampação? Caducidade não. Nós podemos fazer já a diferença de uma maneira didática, colocar um do lado do outro o quê? Quais formas, quais modalidades nós podemos comparar encampação, caducidade, anulação e rescisão. Para ficar bem didático através de uma tabela, tá certo? Onde nós podemos colocar de um lado a encampação, dentre as modalidades de extinção das formas contratuais, a rescisão de outro, e a última modalidade, a caducidade, tá certo? E nós podemos colocar as características que irão fazer essa diferença, uma do lado da outra para não ter como errar. A encampação são as razões de interesse público que encerram o contrato administrativo. Já na rescisão, a culpa do poder concedente, do município que contratou com aquela empresa. E já na caducidade, a culpa, a inexecução do serviço é do concessionário, da empresa concessionária, aquela que presta o serviço. Então, os motivos se diferenciam. Além disso, também na encampação, a indenização prévia. Já na rescisão, o poder concedente pode ter o quê? Pode ter que indenizar, pode haver a indenização prévia. E na caducidade não há que se falar em indenização, ainda mais porque o concessionário já não presta o serviço direito, ainda vai receber dinheiro? Não faria sentido. Na encampação, é a lei autorizativa que encerra o contrato administrativo. Na rescisão, é uma sentença judicial, cuidado, transitado em julgado, uma sentença judicial transitada em julgado. Por último, na caducidade, o que encerra é o decreto. Tá aí a nossa tabela, tá certo? A encampação, as razões que diferenciam na encampação, a modalidade que encerra são as razões de interesse público. Na rescisão, a culpa do poder concedente. Caducidade, a culpa da concessionária. Na encampação, indenização prévia. Rescisão, pode haver indenização prévia. Na caducidade, não há que se falar em indenização prévia. Na encampação, uma lei autorizadora. Na rescisão, uma sentença judicial transitada em julgado. E na caducidade, o decreto. A anulação, pessoal, ela se diferencia dessas porque a anulação extingue o contrato por uma ilegalidade. É uma ilegalidade das cláusulas contratuais que levam à extinção do contrato, tá certo? Então tá aí a diferença bem didática. Esse é o canal A Voz da Aprovação e eu gostaria de agradecer